tema que pode trazer polêmicas. Eu estou recebendo aqui a doutora Fernanda Zuccari, que é advogada, especialista na área da saúde, e a gente vai falar sobre as questões que envolvem a vacinação contra a Covid-19. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso, sempre em te receber. Obrigada pelo convite. Acho que nada melhor do que uma especialista nessa área para falar sobre um assunto que trouxe tantas polêmicas, né, doutora? Teorias da conspiração, a questão política que a gente sabe que envolve a vacinação, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, que se ganha muito dinheiro com isso. Algumas pessoas com medo de tomar vacina. Doutora, vamos começar entendendo. A gente ouviu falar sobre um termo de responsabilidade que talvez fosse ser assinado para quem se vacinasse, para que a própria pessoa se responsabilizasse. Mas a partir do momento que o Supremo decide que a gente abre aspas, obrigado, fecha aspas, a se vacinar, isso também nem faz sentido, né, doutora? Explica para nós. Esse termo, se fosse obrigatório, seria inconstitucional, né? Então, assim, como a gente quer, o governo quer atingir uma vacinação em massa, né, que eles chamam de imunização coletiva ou de rebanho. Então, assim, eles precisam atingir o máximo de pessoas para que essa vacinação dê certo, senão não dá certo. Se poucos tomarem, isso não vai dar certo. Então, a ideia é que o máximo de pessoas tomem, e foi muito importante o que você disse, porque realmente a gente ficou muito nesse meio de disputa política, fake news, e tudo isso atrapalhou, né, até o cidadão, para ele saber realmente que ele precisa tomar a vacina. Não é obrigatório nenhum termo de consentimento, caso fosse obrigatório seria inconstitucional, então isso não poderia existir nenhum tipo de obrigatoriedade. E também nenhum tipo de cadastro prévio também não pode ser obrigatório. Até pode existir, mas ele não é obrigatório. E um cadastro prévio também pode gerar, eventualmente, algum tipo de fraude, né? Então, de repente, um link que você receba através do celular ou através do e-mail, que você clica e achando que realmente você está se comunicando com o Ministério da Saúde, você não está. O Ministério da Saúde não manda e-mail para você fazer um cadastro de vacinação. Ao contrário do Estado de São Paulo, que fez uma coisa em apartado, mas isso acaba confundindo. É pior fazer uma coisa tão separada, né? Isso é pior e acaba confundindo a população. Então, caso chegue para você, a gente está falando aqui com o Brasil inteiro, mas a melhor coisa é nem responder, né? Porque pode ser que seja um golpe, inclusive, né? Exatamente. Várias pessoas já caíram nesse golpe, inclusive consta já nas redes sociais do Ministério da Saúde, falando para que você não preencha, não existe nenhum cadastro obrigatório para que você receba a vacina. Doutor, outra coisa importante de falar, eu gostaria que a senhora explicasse, quando a gente fala que foi decidido pelo Supremo que a vacinação é obrigatória, não é que vão bater na sua porta, te amarrar numa camisa de força e te levar para vacinar. Não é disso que a gente está falando, né, doutora? Exatamente, não é isso. Ninguém vai bater na sua porta e falar, você não foi vacinado, então você vai preso, ou você vai ter uma multa, uma pena. Só que você pode ser, sim, proibido de viajar se você não tiver essa vacinação. Você pode ter algum problema diferente, né? Não... De repente, mais para frente, a gente não sabe que recurso o Brasil vai usar, mas não utilizar um transporte público pode ser barrado em alguns locais, né? Alguns locais essa pessoa pode ser barrada, né? Então, para viajar, para trabalhar, ou até mesmo para frequentar uma escola, a escola pode pedir. Olha, doutor, aliás, as escolas, nós que somos mães sabemos, elas sempre pedem, inclusive, a carteirinha de vacinação, né? É o primeiro documento. Se você leva o documento de identificação da criança e dos pais, eles pedem o quê? A carteira de vacinação. Que a vacinação é obrigatória, né? Ela já é obrigatória, já é verdade, obrigatória, né? Falando especificamente, doutora, como que pode ser, como que a senhora vê o futuro? A vacinação começou agora, recentemente, né? Já estamos com as pessoas de 90 anos para mais, agora dia 15, 85 para mais e assim por diante, até que chegue a imunização para o maior número de pessoas. A gente sabe que não houve uma testagem em gestantes, em crianças que, por sinal, não se orienta que essas pessoas se vacinem. E talvez alguém fale, não, mas eu estou no meu direito, eu trabalho na profissão tal, ou eu quero que o meu filho se vacine, eu sou gestante, eu quero me vacinar. Doutora, como é que ficam essas questões daqui para frente? Como que a senhora vê essa situação?
Então, Porque todo mundo se acha no direito, também tem isso, né? Exatamente. Ninguém vai tirar o seu direito que você julga ser importante de você, de repente, tomar essa vacina na frente de outra pessoa. Porém, é sempre bom a gente enfatizar que nós estamos vivendo uma pandemia. E nessa pandemia existiu dentro do nosso governo um Plano Nacional de Imunização. E dentro desse Plano Nacional de Imunização existe uma regra, porque precisa ter essa regra, né? Então, assim, a pessoa tem o direito, claro, de pleitear o que ela quiser na justiça. Agora, se ela vai conseguir ou não, daí já é uma outra história. Já é uma outra história. Mas, assim, em tese, a gente tem, sim, que cumprir o Plano Nacional de Imunização. Doutora, junto a isso, uma coisa importante de falar é sobre, eu quero pagar para me vacinar. A gente sabe que para algumas vacinas, de novo, para crianças a gente faz isso. Então, olha, essa vacina eu não quero dar na rede pública, ou o pediatra às vezes orienta, de fato, tem vacinas no particular que imunizam para coisas que talvez a vacina na pública não imunize, embora o nosso sistema é maravilhoso, né, quando a gente fala sobre vacinação. Mas aí você pode fazer a escolha, ou passou a data da campanha, você vai lá e paga no particular. Para a vacina de Covid-19 ainda não é assim, doutora? Ainda não é assim, mas a rede privada provavelmente já vai adquirir, a própria associação das clínicas de vacinação, eles já estavam em contato para adquirir uma vacina indiana. Mas isso não pode gerar uma concorrência. Então, assim, a rede privada ela precisa ser um complemento da rede pública, nunca concorrer com a rede pública. E é claro, realmente, existem os dois lados. Tem pessoas que falam, olha, eu preciso voltar a trabalhar, eu tenho condições de pagar essa vacina, mas não pode sair do mesmo bolo, né? Até porque a vacinação, para dar certo, não adianta a gente atingir um grupo pequeno, a gente tem que atingir a coletividade. Doutora, junto a isso eu fico pensando, imagina se as pessoas que já podem e de repente não estão nos grupos forem se vacinando no particular, vai dar tempo de agilizar para quem vai de repente no sistema público. Então, algumas pessoas já tomaram no particular, quando chegar a vez dela, elas não precisam ir logo, você passa logo para o próximo grupo, por exemplo, só fazendo aqui uma conta lógica. A questão disso é que não pode gerar concorrência até na compra dessa vacina, é isso, doutora? Explica para nós. Exatamente, o que não pode gerar é concorrência na compra dessa vacina. Porque a rede privada, ela precisa trabalhar em conjunto. Até desentope a rede pública, né? É ótimo, entendeu? Várias pessoas que têm, algumas pessoas que têm condições, vai procurar a rede privada e já toma essa vacina e já imuniza, né? Então, só não pode gerar uma concorrência, uma polaridade, tudo isso que vem acontecendo. Polaridade no Brasil, para, doutora, imagina. Doutora, dentro disso, imaginar como o Brasil tem se organizado. Eu queria a sua opinião, até porque você trabalha como advogada nessa área da saúde. Quando a gente fala de vacinação, de um modo geral, o Brasil manda bem, né? Manda muito bem. O Brasil manda muito bem em vacinação de massa. A gente tem essa expertise, graças a Deus, a gente tem condições de imunizar mais de 500 mil pessoas por dia. Então, realmente o Brasil tem, mas mesmo assim, a gente vai demorar ainda, a gente precisa cumprir o calendário do Programa Nacional de Imunização e mesmo assim a gente vai demorar ainda um tempo, mas realmente o Brasil, ele tem essa expertise, né? Então, vamos valorizar isso também, exatamente. Né? Doutora, quando a gente pensa na vacinação para a rede privada, na sua opinião, isso deve demorar? Isso deve ser rápido? Como você vê essa questão? Eu acredito que assim que terminarem as negociações, eu acho que vai ser rápido isso, né? Então, acho que convênios cobrirem, provavelmente não, né? Ou pode ter reembolso? Como é que pode funcionar isso? Pode ter reembolso. Se a gente comparar com a vacinação da gripe ou de outras... como a gente está vivendo uma pandemia, não é eu optei por tomar a vacina, eu preciso tomar a vacina. Então, eu acho que vai ser uma discussão aí, ainda que vai ser gerada, a gente ainda não tem essa discussão. Mas, provavelmente, eu vejo com bons olhos que os planos teriam que reembolsar. Doutora, quando a gente fala de vacinação de um modo geral, há uma chance de efeitos colaterais. Para algumas, inclusive, a gente sabe se está usando o vírus
o vírus que é manipulado em laboratório ou não, porque agora tem vacina assim também, se está usando o vírus, como eles falam, entre aspas, morto, né? Então, cada vacina pode trazer uma pequena reação. A gente viu alguns estudos falando de uma vacina, se eu não me engano é a Moderna, que para pessoas que tinham preenchimento, há uma pequena reação no rosto de algumas horas e tal, e depois passa. Parece que para quem utilizou toxina botulínica também. Não tem muitos estudos, mas tem alguma conversa sobre isso pelo número de testados. Se eu não me engano é especificamente da vacina Moderna. Quando a gente fala de algum efeito colateral ocasionado pela vacinação, a gente pode cobrar alguma coisa de alguém? Como é que isso funciona, doutora? Então, os laboratórios, porque a gente não pode esquecer que a Anvisa autorizou o uso emergencial, né? Então, hoje nós temos a aprovação para o uso emergencial. E os laboratórios fizeram um contrato e existe uma cláusula que diz que os laboratórios, eles não se comprometem, né, não respondem por eventuais efeitos colaterais, até porque não deu tempo, né, de eventualmente saber efetivamente todos os efeitos colaterais dessa vacina. Mas nós não temos outro meio já, que é isso que a população tem que entender. A gente não tem outro meio, a não ser a vacinação. Então, ou você porque vacina... é emergencial de fato, né? É emergencial, realmente a gente precisa... Ou vacina ou corre o risco de morrer de Covid, ou corre né? o risco de morrer de Covid. É simples assim, né? Então, realmente, existe um risco? Existe, assim como existem em todas as vacinas, né? Em qualquer medicamento, se você for ler. Aquele lá que você toma pra dor de cabeça por conta própria, vai ler toda a bula daquele lá, né? Vai ler toda a bula. Você não lê, você para no meio, fala assim, não quer saber, acho que minha dor de cabeça vai passar. Porque realmente, todos os remédios, medicamentos aí vão ter efeitos colaterais. Agora, a gente realmente não vai ter... vai brigar com quem? Com o laboratório já disse que não. Daí teria que verificar isso com a Anvisa e com o governo. Que aí é uma outra pauta de conversa. Doutora, quando a gente fala a respeito dessa emergência, acho que vale lembrar também, além do risco da doença, tem a questão da economia, porque nós ficamos parados, muita gente parou de trabalhar de fato. A economia, impressionante, alguns especialistas estão até dizendo que pode haver uma melhora esse ano e a gente tem de fato essa experiência. Aqui no Brasil já o número de desempregados está caindo, graças a Deus. Mas de um modo geral, se a gente continua trancado dentro de casa, a economia para, as pessoas vão morrer de fome também, né? Exatamente. Então precisa tomar vacina para poder voltar a viver, né? Exatamente. Não, a gente não tem outro mecanismo. Não existe um remédio, nenhum tratamento prévio que a gente possa realizar com segurança, que tenha dado certo. Então, o único meio que a gente tem realmente é a vacinação. Doutora, eu queria citar um outro ponto muito interessante que nós temos visto algumas denúncias. Eu vi aqui em São Paulo, não sei se aconteceu em outros estados, de problemas de refrigeração dessas vacinas. Algumas vacinas precisam de uma refrigeração mais baixa do que outras, né? Mas de um modo geral, o que eu vi foram algumas denúncias de freezers que não funcionam direito, de repente, naquele posto de saúde, que não funcionam direito naquele local, aquele local de armazenamento não é adequado. De quem que é a culpa disso, doutora? Todas as denúncias devem ser encaminhadas para o Ministério da Saúde, com relação à vacinação do Covid-19. Então, assim, o Ministério da Saúde vai ter que responder por isso, mas realmente... precisa de uma refrigeração diferente, essas vacinas, então todos os cuidados devem ser tomados, né? Um abraço para o Leandro Freitas, sempre na audiência do nosso programa. Obrigada, Leandro, um abraço. Doutora, chegou uma pergunta para nós sobre doenças pré-existentes. Se quem tem doença pré-existente pode tomar antes da vacina? Então, precisa também, as pessoas com comorbidades, elas precisam também cumprir o Plano Nacional de Imunização. Então, elas estão no calendário, mas não ainda dessa primeira fase, né? Doutora, por enquanto são só postos de saúde. Quem que tá podendo aplicar, então? Vamos entender isso. Hoje em dia, se a gente for ver São Paulo, tá? Cada um vai ter, no seu estado, vai ter determinado pelo governo do seu estado aonde serão os atendimentos. A gente falando de São Paulo. São Paulo já tem 5 pontos de drive-thru. Então, você chega, o idoso chega de carro, toma a vacina
Perfeito, aliás, esse esquema, né? E assim, tem Zona Norte, Zona Leste. Precisa de carteirinha de vacinação, doutora? Precisa de carteirinha. Se não tiver a carteirinha, leva o documento de identidade, o RG, CPF. Eu vi que no Rio de Janeiro, até um sambódromo, se eu não me engano, né? Eles utilizaram. Então, cada estado pode fazer aí do seu jeito, né? Exatamente. Aqui em São Paulo também. Eles estão utilizando a IMB. Ah, já estão utilizando também. Já estão utilizando a IMB. E são 468 postos de UBS em São Paulo que vão funcionar das 7 às 19 horas. Então, se a pessoa quer entrar em contato para saber aonde que pode tomar, tem que ligar para a UBS da sua região e verificar qual posto tá mais, qual UBS está mais próxima da sua residência. E se a pessoa não puder tomar a vacina, então a pessoa eventualmente não pode sair de casa, ela pode agendar a vacinação em casa. Porque, além de tudo, tem que se tomar um cuidado com a aglomeração, né, doutora? Exatamente. Não é vai lá e tome pronto, né? Exatamente. Tem todo esse cuidado também, né? Exatamente. Doutora, vamos entender, vamos me preparar para dar um recado? Vamos entender uma coisa que eu acho muito importante, que é, por que começou com os idosos de tantos anos e agora está com os idosos de tantos anos? Então, psicólogos foram liberados, dentistas foram liberados. Doutora, tem um plano para isso que é nacional? Explica como é que isso funciona, por favor. Existe o Plano Nacional de Imunização, que ele foi definido pelo Ministério da Saúde. Então, é esse plano que todos os estados brasileiros devem respeitar. Então, não é que cada estado vai agir de uma maneira. Cada estado precisa efetivamente cumprir o Plano Nacional de Imunização, que é do Ministério da Saúde. Doutora, para a gente finalizar, eu quero deixar um tema aqui que tem rendido muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação, que é o seguinte: quem toma vacina indevidamente, casos de fraude, vai responder na justiça, doutora? Vai responder. Se você tomar conhecimento disso, não deixe de fazer um boletim de ocorrência, né? E realmente essa pessoa vai sim, ela está cometendo um crime. A gente viu burburinho de influenciadores digitais indo. A gente entendeu até o motivo, né? Se você coloca um influenciador, você chama as outras pessoas. Mas, gente, se você não está no grupo, se não é o momento do seu grupo, isso está absolutamente errado, né, doutora? Além de que a pessoa está dando um péssimo exemplo para a sociedade. É o contrário, né? Eu vou para o intervalo depois dessas dicas que a doutora Fernanda Zuccari nos deu. E no próximo bloco a gente vai falar sobre direito pet. Então, vou para o break, daqui a pouco eu tô de volta e você não sai daí. Volto a conversar com a doutora Fernanda Zuccari. Agora a gente troca completamente o tema e a gente vai falar sobre direito pet. Doutora, a primeira coisa que eu gostaria de entender é, quando a gente fala sobre direito pet, quer dizer que tem legislação, tem proteção para os animais também? Oi, Jaque. Existe sim uma proteção para os animais, que é o direito à alimentação, à higiene, a bons tratos. Hoje o animal, ele não é mais visto como uma coisa. Você sabe que no Código Civil ele era visto como uma coisa, como esse copo, como esse vaso. Hoje em dia já não, né? Então já houve uma mudança de paradigma. Então assim, já se entende que o animal, que o pet, ele tem sentimentos, que ele sente dor, que ele sente alegria, que ele sente medo. Então, essa definição de coisa, né, jurídica, isso também já é coisa do passado, graças a Deus. Doutora, quando a gente fala de maus tratos, a gente pode estar falando do quê? Os tutores que deixam eventualmente o cachorro, o pet amarrado, sem alimento, na chuva, preso numa caixa, num ambiente sujo que não se limpa ali. Então, tudo isso configura maus tratos, né? Qualquer pessoa pode denunciar, doutora? Qualquer pessoa pode denunciar. Você pode fazer a sua denúncia numa delegacia de polícia, você leva testemunha, você pode até fazer pela internet. Faça isso, coloque o nome das testemunhas, tire fotos do local. Infelizmente, existem muitas pessoas ainda que maltratam muitos animais. E algumas que de fato batem, né? Machucam o animal. E aí eu queria entender, doutora, se eu posso fazer um vídeo da casa do vizinho maltratando o animal. Isso é lícito? Você pode fazer isso e entregar na delegacia de polícia, que eles vão averiguar
o que está acontecendo. Uma foto de um animal abandonado, tudo isso eu posso fazer. Uma foto de um animal abandonado, alguém que bata nos animais, que não dê água, que o animal não se vacine. A gente estava falando de vacinação, né? Vacinação, vermifugação. Então, tudo isso, e sempre você deve levar o seu pet num profissional veterinário. Então, o profissional habilitado é quem tem o CRMV. Então, é um profissional de veterinária. Então, não adianta você levar, fazer qualquer outro tratamento também que não é reconhecido. Isso também pode configurar maus tratos. Você precisa levar, tratar de forma adequada, até cientificamente, o animal. Doutora, vamos entender algumas coisas que podem acontecer no dia a dia. Eu já ouvi pessoas relatarem que cuidam super bem dos seus animais e por uma briga com os vizinhos foram denunciadas. E daí é impressionante as coisas que acontecem. Doutora, como é feita a averiguação após uma denúncia? Porque, infelizmente, além de tudo, tem gente que age de má fé, né? Exatamente. O vizinho pode denunciar, ele está no direito dele de denunciar, e daí precisa realmente verificar o que aconteceu no local. É bom que se verifique, que faça boletim de ocorrência e verifique de fato nessa vizinhança aí o que ocorreu. Então, assim, tem gente assim, que joga veneno para os animais do vizinho, brigou com o vizinho, jogou, matou o cachorro dele. Então, isso é uma pessoa que está cometendo um crime também, né? Então, tudo isso precisa ser esclarecido devidamente na delegacia de polícia. Doutora, vamos para animais e condomínios? Tem algumas perguntas aqui específicas de pessoas. Por exemplo, essa daqui. Quando me mudei, animais eram permitidos, mas recentemente foram alteradas as regras do condomínio. Pode isso, doutora? Não pode. Isso o STF já definiu que os animais não podem ficar excluídos da convenção do condomínio. Tem muito condomínio que proibia animais. Aqui é proibido. Você mora num condomínio e o condomínio tem uma convenção que diz que você precisa cumprir todas as regras da convenção. Se nessa convenção disser que é proibido você ter um pet, um cachorro, um gato, um animal de estimação, você pode sim entrar na justiça que você vai conseguir isso, porque já é entendimento. Então, essa convenção, ela é nula. Doutora, eu fico imaginando, né? A gente fala sobre, daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso, a consciência ao adotar um pet e tal. Se a pessoa, vamos imaginar que ela comprou até um cachorro de grande porte, porque ela morava numa casa grande. Teve um problema financeiro, vai mudar para um apartamento pequeno, ela vai fazer o que com esse pet? O filho ela traz, o pet ela dá para alguém? Não, ela quer trazer o pet também. Então, mas é um cachorro que não caberia num apartamento pequeno. Gente, mas faz parte da família para aquela pessoa. Por isso que tem que rever alguns casos como esse, não é, doutora? Exatamente. E o que a pessoa, claro que existem direitos e deveres, né? Então, qual que são os deveres do tutor do cachorro? Ele precisa manter o cachorro em local limpo, ou seja, ele não pode para manter no apartamento pequeno vai dar trabalho, mas vai ter que cuidar disso, né? Exatamente. Ele não pode também deixar sujeira no apartamento, que o vizinho tem direito de reclamar. Olha, tô sentindo um odor, eu tô sentindo o cachorro só late. Então, realmente, a gente tem que prezar pela boa convivência. Mas não tem, o animal é um membro da família. Então, assim, se você for ver hoje, o IBGE fez um estudo de 100 famílias, 44 possuem animais de estimação. Uau, quase metade. 36 possuem filhos até 12 anos, ou seja, as pessoas têm mais pets. Mais pets do que filhos. Então, assim, hoje nos lares brasileiros. Então, vamos ter que rever essa situação, não tem jeito, né? Precisamos rever. Hoje o Brasil é o 4º país que mais tem pet. Uau! E olha, a gente sabe que cachorros com certeza lideram um ranking, mas também tem gatos, tem pássaros, tem peixes, tudo isso conta, né? Tudo isso conta. Doutora, me lembrei de quando na Vila do Chaves estava a mal-humorada Dona Florinda e ela colocava lá uma placa, proibido animais e crianças. Não é assim, né, doutora? Pensando em condomínio, deu agora na ideia de alguém que não quer mais animais, vamos proibir. Então, se isso aconteceu no seu condomínio, se tinha uma regra e foi trocada para outra, isso não é lícito, né, doutora? Não
não é lícito. Essa convenção, ela pode ser anulada a qualquer momento, porque ela está indo contra uma decisão do STF. Agora, doutora, o que é lícito com relação à circulação dos animais nos ambientes comuns, por exemplo, de um condomínio? Como é que isso funciona? Você não pode impedir a circulação do animal e do seu tutor pelo condomínio, porque você estaria impedindo o direito de ir e vir. Por exemplo, falar, no meu condomínio é proibido o pet descer pelo elevador, só no colo. Como que você pensa um idoso com um cachorro grande, como ele vai segurar o cachorro no colo? Isso não tem como, você está impedindo o direito de ir e vir desse cidadão. Então, não pode também essas coisas, no meu condomínio só pode circular pelas escadas. Não ou pela pode. área de serviço, pode ou isso ou pela não? área de serviço, Também não. Também não pode. Agora, é claro, vou levar o meu pet para nadar na piscina do condomínio. Claro que, isso já não. Existem Você conhece lugares... seu pet? Tem raças, por exemplo, de cães que são de fato mais agressivas. Como é que você vai fazer para transportar ele? Você sabe, então de repente não entra no elevador com alguém ou avisa a pessoa, olha, é uma situação bem complicada também, se você for pensar, né, doutora? Exatamente. Tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. A palavra é essa, já que é bom senso. Então, assim, a pessoa que tem um animal que é bravo, então ela precisa circular com ele com uma focinheira dentro do ambiente. Ele também não pode atacar as pessoas ali do ambiente. É o bom senso, né? O bom senso cura quase que tudo. Encontrar esse equilíbrio, né? Agora, doutora, outra pergunta interessante é sobre quantos animais uma pessoa pode ter. Não é difícil, a gente já entrevistou aqui, a gente conhece pessoas que têm 20 gatos, que têm 15 cachorros. Para isso tem que ter uma estrutura. Como é que funciona, doutora? Precisa ter uma estrutura para você manter, 20 gatos, 30 cachorros, você precisa ter uma boa estrutura funcionando e manter um local limpo. Então, você mantendo um local limpo e que tenha higiene, tenha alimentação, você não esteja prejudicando ali nenhum vizinho com odor, com nada, isso não tem nenhum problema. A pessoa manter, desde que ela tenha espaço, desde que ela limpe, desde que ela cuide desses animais. Tanto é importante isso para os animais, quanto para quem convive ali perto também, né, doutora? Exatamente. E caso isso não seja feito, é possível denunciar, né? Isso. Vamos falar um pouco sobre os gatos. Como que é a questão da circulação dos gatos? Interessante, eu amo, né? Mas tem gente que tem preconceito com gato, tem problema com gato, não quer chegar perto. Segue a mesma regra aqui para os cães, a circulação em áreas comuns de prédios, por exemplo, de condomínios? Então, o gato, ele não é um animal que ele costuma usar uma coleira. E você sai para passear, embora eu já tenha visto gato passeando, mas não é comum. Então, a partir do momento que você libera o seu animal, o seu gato, sem coleira, para sair, sem guia, de repente ele faz uma sujeira na porta do vizinho do lado, né? Então, você não está junto. Então, é claro que essa pessoa pode reclamar, né? Então, porque ainda tem essa, os gatos às vezes têm o hábito de sair e voltar sozinhos, né? Eles saem, voltam e às vezes a gente não fica nem sabendo. Pode se reclamar por isso, então? Pode se reclamar também por isso. Doutora, outra coisa importante é sobre as pessoas que saem com seus pets para passear. Estou pensando aqui no cachorro, poderia ser o gato, mas mais o cachorro. Saem com o pet para passear, o pet faz a sua necessidadezinha ali, ó. A pessoa finge que não tá vendo no portão da vizinha e vai embora como se nada tivesse acontecido. Pode isso? Não pode. Isso não pode para quem é um tutor de animais, de pets. Então, a pessoa... O que diz o bom senso? Você já sai com um saquinho a mais para você recolher, eventualmente, os lixos desse pet. Então, não é agradável você passear, deixar o seu pet fazer a sujeira ali e deixar. Até porque vai ser uma sujeira que está fazendo numa calçada pública, numa praça pública. Isso não pode, né? Então... Realmente. Pode se denunciar isso, doutora? Pode se denunciar. Esse tutor, ele tem que recolher a sujeira do animal dele. Doutora, ele é responsável. O que pode acontecer com alguém que maltrata ou abandona animais? Tem alguma pena para isso? É considerado crime? É considerado crime. Tem casos muito graves que as pessoas realmente maltratam, esquecem que o animal não é uma coisa, como a gente falou.
ele é um ser que tem sentimentos, sente dor do mesmo jeito, sente medo. Então, realmente, você maltratar, você está maltratando uma vida ali. Né? Então, existe sim a penalidade, a pessoa pode até ir em detenção. E tá certo, porque é um absurdo, né? É um absurdo. Doutora, pra gente finalizar, eu queria que você falasse sobre a adoção. Eu sei que muitas pessoas até compram, né? Mas a gente acaba usando esse termo, né? Adoção consciente. Porque o que falta muitas vezes, quando a gente fala principalmente com relação aos abandonos, é a pessoa pensar muito bem antes de adotar um pet. E depois que ela adotou, faz parte da vida, né? Da família. Faz parte da família. Então, você não está comprando um brinquedo para o seu filho. Essa conscientização é importante. Você não está dando um carrinho para o seu filho, uma boneca para sua filha. Que se perturbou, fez barulho, você tira a pilha. Você não é tira assim, a né? pilha Esconde. ou você dá para alguém. Não é isso. Você está recebendo uma pessoa que vai fazer parte, um pet, ser, né? um ser que está fazendo parte da tua família, que vai fazer parte da tua família. Então, você precisa saber se você tem tempo, disposição para isso, e também existe um custo financeiro. Porque esse animal, ele precisa de veterinário, ele precisa de vacina, ele precisa de vermifugação. Então, gera um custo. Então, se você realmente não está preparada para esse ato de amor, que é né? Você adotar um animal também é um ato de amor, né? Se você não está preparada, é melhor não adotar. Por isso que a gente fala em adoção consciente. Porque esse animal já foi abandonado, ele vai ser abandonado de novo? Então, precisa realmente parar e refletir. Eu tenho condições de assumir mais um membro da minha família? Não dá para desistir depois, né, doutora? Não dá, não dá. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer te receber sempre aqui, viu? Obrigada. Para quem quiser entrar em contato, o Instagram, @DRA Fernanda Zuccari, passando aí para vocês. Minha amiga, volta sempre, tá? Um prazer te receber aqui, viu? Obrigada, o prazer é sempre meu, viu? Um beijo grande. Beijo.